super obrigada por vir congelar comigo aqui. Estamos juntos passeando de Kombi. Primeiro dia do OAB Taon. E eu vim aqui especialmente hoje, na frente do Fórum de Pinheiros, para ouvir um pouco como é que está a subseção, o que você está vendo desse ano de eleição na OAB. Me conta um pouco. Você é advogado trabalhista? Se apresenta aqui. Sim. Boa noite, Dora. Também agradeço pelo convite, que prontamente atendi, e agradeço a toda a equipe que está aqui também. Viemos todos congelar, realmente acho que hoje é uma das noites mais frias aqui. Estamos sendo aí porque realmente... a gente acha importante, é né? importante. E acho que realmente a questão da advocacia, a gente tem que enfrentar tudo isso, né, os desafios. Tá? Então por isso que a gente prontamente atendeu e dentro disso tudo, então me apresentando, eu sou o Felipe Patá, advogo na área trabalhista já há talvez perto de 19 anos. Bastante. Melhor não falar a idade, né? Advogo há 19 anos aproximadamente e desde então já temos a inscrição aqui na OAB Pinheiros, onde tem escritório na região e de certa forma o que eu entendo é que já foi mais atuante em vários segmentos, vários setores, não só para a própria advocacia, como também em outros setores, também como buscando alternativas e melhores condições na região de Pinheiros. Porque se você pensar, só aqui são inscritos mais de 5.000 advogados. É bastante gente, né? É bastante gente. E a gente, assim, pensando nisso, desde há 2 eleições atrás, formamos uma equipe, uma chapa, para trazer novas ideias, novas propostas. E uma delas, que é algo que a gente acho que faz sentido, é para a eleição desse ano, nesse momento de pandemia, é sair da audiência, da eleição presencial para para você que faça à distância, no seu computador, na internet. Vamos lá, para isso que a OAB tem que estar on, para a gente poder votar online, já que a gente faz quase tudo online na nossa vida profissional de agora, né? Felipe, fala para mim, aqui a eleição costuma dar uma muvuca, tem fila, tem aglomeração. Eu, que já tenho 50 anos, voto lá no centro, né? E é complicado, o dia é aquele dia de muito movimento, muito trânsito, muita distribuição de santinho, pega elevador, desce todo mundo junto, não dá para cumprir uma agenda de distanciamento. Sim, é verdade, concordo. Aqui em Pinheiros é da mesma forma. Na última eleição tinha fila que, pelo que me recordo, dava volta no quarteirão, com certeza. Tá? E certamente também tem, né, os advogados mais velhos, também como os mais novos também. Agora, é muito difícil conseguir manter uma agenda de protocolo, Covid, numa situação dessa. A última eleição, inclusive, teve um problema porque o prédio ainda estava em obras e foi aqui embaixo. Então isso até na época foi discutido, alternativas para evitar justamente isso. Não só a questão da segurança pela Covid, como também a segurança realmente dos advogados, das advogadas. Então, num momento que a gente faz tudo realmente, todos praticamente acredito que tem o certificado digital, todos usam aí as ferramentas do protocolo, da internet e já sabem, já são certamente habituados, assim como outras sessões da OAB já estão adotando essa forma de eleição. Então, ao meu ver, sim, precisaria buscar alternativas para que não seja presencial nesse ano. Eu nem me apresentei, eu só sei do criminal, eu atuo nessa área desde o 3º para o 4º ano da faculdade, fiz um breve estágio no Ministério Público e migrei para a advocacia criminal de defesa. E na nossa área, veja que até hoje, né, até as audiências de custódia, que são aquele momento precioso de contato do preso com o seu advogado, com o juiz, né, existe esse esforço para realizar no ambiente virtual, porque a gente estava nessa impossibilidade, né? Julgamento, plenário virtual, audiência virtual. Eu queria ouvir um pouquinho se também na área trabalhista houve essa migração, né, para os atos sendo realizados de forma virtual. Você acha que os colegas estão conseguindo trabalhar desse jeito, né? Se a OAB também serve como referência para que as pessoas possam ter noção de horário. Eu queria saber um pouquinho da sua realidade. Tipo, é normal o cliente te ligar às 10 da noite hoje em dia, porque nós estamos vivendo esse mundo sem horário, esse mundo mais informal e mais desorganizado, ou a advocacia trabalhista entrou em novas rotinas? Fala um pouco para mim. Assim, a nossa experiência, pelo menos a minha,
foi que houve a necessidade, sim, de essa adaptação, assim como todos os desafios que tivemos que enfrentar nesse momento. Na área trabalhista, as audiências acabaram, sim, indo para a telepresencial, até por conta do rito, do processo, que buscou aí, sim, continuar a dar o andamento, que é o que a advocacia, obviamente, espera que tenha. No entanto, num primeiro momento, aconteceu, foi de certa forma atropelado, não teve ali, pelo menos assim dentro da minha sensibilidade, um apoio que a OAB tivesse tentando nesse processo de digitalização toda, que foi muito rápido, mas eu entendo que poderia ter instrumentos, ferramentas dessa inclusão digital. Principalmente para advogados, obviamente, que são mais velhos. Eu talvez estou na metade do caminho, não sou aí, eu sou talvez... Eu vou ter que confessar para você a minha dificuldade, sempre preciso de uma ajuda ali para realizar os atos virtualmente. E é importante, porque você precisa aprender, como tantas outras coisas na vida, né? Precisa dessa assistência. E me fala, esses ajustes que a gente aí... Pensando que é da pauta da OAB, lógico, pensar no dia a dia profissional, pensar em como você se estrutura, mas também pensando em termos de sociedade, de Brasil, de dilemas que a gente está vivendo, com a crise que veio junto com a pandemia. Como é que você enxergou a demanda de trabalho e, assim, a angústia dos clientes diante desses novos modelos que foram criados, a suspensão parcial, os regimes intermediários para a pandemia? Você acha que a gente foi desafiador para o advogado trabalhista navegar nessa situação nova que se criou? Sim, foi e ainda é. Porque... o que acontece? As relações de trabalho certamente foram muito impactadas. Claro. Né? Então, obviamente, ano passado, esse ano ainda teve algumas medidas provisórias, mas eu lembro que você ia dormir e acordava com uma medida provisória nova, né? Então até tinha aquela brincadeira que você abria a geladeira, tinha medo de ter uma nova medida provisória ali, né? Então, assim, obviamente os clientes cobravam aquilo e muitas vezes já acontecia até de um cliente aparecer, olha, pô, aconteceu espera, né? Ainda nem publicou. Mas ainda não consegui saber, não está oficial. Então, obviamente é um momento desafiador. É claro que na advocacia a gente tem que se adaptar e certamente nesse momento de digitalização as coisas me parece que acontecem mais rápido ainda, né? Então as transformações são cada vez mais desafiadoras e mais rápidas. Então, é isso que eu entendo que a advocacia tem que ir, sim, acompanhar isso, e a OAB também certamente tem que acompanhar junto, trazer para a pauta essas questões que são realmente extremamente relevantes e importantes. Impactam todo mundo, na verdade, né? Não importa se você faz o empregador ou se você está representando o empregado, isso que era a minha próxima pergunta. Na sua concepção, nesses seus quase 20 anos de experiência, você acha que a OAB deveria, né? É papel da OAB participar das discussões do processo legislativo, do que pode, do cabo de guerra em torno da Constituição? Você acha que isso também é função da ordem? Com certeza, até porque no Estado Democrático de Direito a ordem tem que estar presente, porque a gente sabe que a advocacia é o pilar da justiça. Então, para ter a justiça em todos os sentidos, tem que estar junto, acompanhar, não só acompanhar, mas trazer, né, a pauta aí, as ideias, uma agenda de transformação, sempre buscando, obviamente, melhorias. Não só, né, para a nossa classe, para a advocacia, para as questões aí que a gente sabe que impactam diretamente, mas também para toda a sociedade, porque sem assim, essa interferência, sem esses momentos que a OAB esteja presente, acaba ficando à deriva, a gente vai ter que ir de acordo com o que é decidido. Então, sim, eu acho que isso realmente é uma questão. É um contraponto, né? Na verdade, eu fico pensando muito nisso. Você tem uma magistratura forte, organizada, né? O próprio Ministério Público tem uma série de garantias e um arcabouço estrutural e às vezes o advogado ele está sozinho, né? Então a OAB é esse espaço, né, de vocalizar opiniões, de promover um debate, de se sentir participando, né, de mecanismos de, enfim, tentar combater as desigualdades da sociedade brasileira. Vamos pensar um pouco agora na questão de quem está começando na profissão, né? O advogado que se forma, aquele advogado que assim ainda não sabe bem onde ele vai se encaixar. Você acha que a OAB, enfim, dá conta de dar as orientações
difíceis, sei lá, né? Questões éticas, questões de impedimento, quanto cobrar. Você acha que nessa agenda também é um papel da OAB? Com certeza, também, porque se você pensar, nem na escola a gente não tem muito essa questão, essa percepção financeira, econômica, como também empreendedorismo. Verdade. São questões que não só na advocacia, mas várias atividades sofrem com isso, que às vezes tem que aprender na prática. Na raça, né? Às vezes errando. Na raça, né? Obviamente. Tentativa e erro com muito erro, né? Exatamente. A gente pensar e lembrando, então justamente nessa questão, na experiência que a gente acaba lembrando, se talvez tivesse uma assessoria, uma assistência, um apoio, naquele momento, lá no começo, certamente a gente erraria menos, talvez, e saberia mais a questão não só de cobrança, como precificação de honorários mesmo. É algo que a gente não aprende na faculdade. Né? Ninguém ensina. Ninguém ensina. Então, às vezes, você tem que depois ir avaliar isso e tal, e aprendendo com erros. Então, às vezes, você tem lá um processo que atuou 10 anos, né? A Justiça do Trabalho também é demorada, viu? Tô vendo que nós estamos aqui numa competição, quem demora mais para encerrar o seu processo. Aí depois de 10 anos você vai falar, peraí, eu cobrei isso, mas no final você faz a conta, você pagou para trabalhar. Então é aquilo. Sem dúvida nenhuma. Então até hoje, né, a gente acaba sofrendo com isso. Então, você só vai aprender depois, que a parcelinha pode ser o segredo da sobrevivência, né? Então, concordo 100%. Tem que ter sim uma maior atuação, de alguma forma, ou pelo menos trazer isso para a jovem advocacia. Instrumentos, né, fornecer aí meios para que ele tenha condições, não só de precificação, como também de como montar um escritório, uma estrutura, trazer, enfim, né, essas... Que não papel só cada um faz, quem que cuida do contas a pagar, quem que está olhando para isso, olhar... Além, obviamente, de tentar trazer também instrumentos, dispositivos, aplicativos que tragam, talvez, que facilitem a vida do advogado. Perfeito. Eu ouvi dizer que tem subseção por aí que já tem aplicativo que congrega todos os inscritos. Já pensou que legal? Sim. Que você já tem um acesso mais direto. Deixa eu puxar a sardinha bem para o meu lado, Patá, aproveitando que você está aqui na maior simpatia. O que você achou e como é que você está vendo esse momento da OAB ter permitido não só o voto online, na medida que deixou para cada seccional decidir como fazer o seu processo eleitoral, mas em dezembro passou a paridade de gênero, agora no nosso órgão representativo teremos metade de mulheres e metade de homens, e também o 30% de cotas raciais, quer dizer, existe hoje uma política afirmativa, né, como eu sou mais velha do que você, mas vi a transformação do ambiente universitário com as cotas na faculdade. Queria te ouvir um pouquinho, você acha que é esse momento, você está vendo um movimento, né, de tentar trazer para a prática a aprovação dessa política de paridade de gênero com equidade racial? É uma demanda que, na minha opinião, demorou até para a OAB trazer, porque é algo que, assim, você perceber, muitos já fazem essa questão e tem que ter, obviamente, trazer essa representatividade toda, porque senão você acaba ficando sempre ali da mesma forma, você não traz ideias novas, não traz propostas, não percebe o que está acontecendo com cada uma das pessoas, dos gêneros e de cada momento ali, tanto do jovem quanto do mais velho, como dos negros, das mulheres, cada um vai ter as suas demandas, vai ter as suas particularidades que só ele mesmo ou ela mesmo vai ter. Não adianta eu querer falar algo assim se eu não tiver alguém dentro da minha chapa que traga aquela demanda, que traga. Então, sou 100%, aí concordo plenamente, apoio que tem que ter sim essas medidas, claro. Não, e eu fico pensando que no seu cotidiano você deve conviver com os programas de inclusão, com os programas que as empresas hoje têm essa preocupação, né? E a gente fica com a sensação de que a OAB está tranquila, com uma galeria de presidentes, todos homens brancos, sem nenhuma culpa, né? Será que realmente a gente está preparado para estar na vanguarda, acompanhar esse movimento e entender que a diversidade vai trazer um ambiente mais rico, mais representativo? E acho que para a gente terminar, que você está aí batendo dente de frio. Que até no frio a gente tem que enfrentar, com certeza. Me fala, Patá, sobre abstenção. Estou aqui para te ouvir, mas sei, né, que muita gente não vota na eleição da ordem porque não se sente conectado com a ordem.
que está na sua cabeça? Como é que a gente passa a enxergar a OAB, né, como fazendo a diferença na vida dos colegas da nossa profissão? Então, assim, só até para concluir essa questão, então, da representatividade, você acaba percebendo, de fato, muitos que na área trabalhista, onde eu atuo bastante, já não só empresas, como fundações, instituições diversas, já estão utilizando esses instrumentos, usando muito aquela sigla do ESG também, né, que também não só do meio ambiente, como a governança, tá? E também a questão social. E para tudo isso você conseguir trazer para a OAB, você tem que ter esses elementos todos, essa somatória. Então tem que trazer pessoas novas, tem que trazer e conectar. E aí a gente entra nesse último ponto, que é a questão da abstenção. A OAB tem que estar on, né? Assim não vai dar. Mas aí o que acontece? Justamente por a minha percepção é que não tem essa conexão dos novos advogados, não tem também de muitos. Posso te dizer, como advogada mulher, as pessoas olham para aquelas fotos e tipo, eu tô fora, nem adianta eu ir por aí. Então, a minha opinião é que com isso tudo acaba, não vou nem votar porque vão ser sempre os mesmos, não vou ter uma representação ali, não consigo identificar. Talvez outros pontos, obviamente esse ano de pandemia, aí a gente volta nessa questão. Ainda a minha opinião é que aumentaria a abstenção porque a pessoa fala, não vou me deslocar e tal, num momento desse. Claro, não estou saindo para nada, estou tomando cuidado, né? Por mais que a vacina, a gente espera, obviamente, que comece a ter aí vir em massa, mas ainda assim a gente está próximo. Se você pensar aí, são poucos meses e a gente ainda não tem como saber como que vai estar naquele momento. Então, se eu não me engano, na última eleição foi muito alto, então esse ano aí pode ser maior por conta disso, falta justamente essa conexão com o órgão que representa, então é isso que talvez faça sentido começar a trazer questões que aproxime mais o advogado, que traga com novas ideias. E aqui a subseção Pinheiros é importantíssima, né, por uma série de fatores. Eu sou suspeito, né? Além de ser, né, o fórum que tem a pracinha, as árvores, esse ambiente gostoso e um pão de queijo famoso. Né? Eu acho que tem muito advogado jovem que quer participar e acho que essa é uma forma, né, você vê que você está aqui topando congelar para a gente pensar em melhoria da OAB, mas acho que os colegas querem, né, querem fazer parte de uma profissão que faça a diferença na vida das pessoas, né, querem realmente dar uma contribuição positiva naquilo que eles sabem fazer. Então, sim, perfeito. Muito legal. Fatá, super obrigada pelo papo de hoje. Estreia da nossa Kombi, a OAB tá on. Espero que você venha com a gente, né? Vamos visitar umas cidades mais quentinhas. Hoje é o nosso primeiro dia. Vamos passear, vamos ouvir, vamos conhecer mais sobre a nossa profissão. Valeu. Eu que agradeço. Tchau do Covid. Muito obrigado a todos também. Obrigado por nos ouvir.